No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Grécia e Roma. Será que de fato conhece essa história? Bom, meu nome é Gregório Palaia e hoje eu vou explicar para você como é que podemos dividir os estudos de Grécia e Roma. Bom, eu dividi a história em 5 partes, né, a história mundial, e eu agreguei Grécia e Roma, porque eu acho que é fundamental para a gente entender toda a história do mundo ocidental. Então, bom, como é que a gente pode subdividir isso agora, já que Grécia e Roma é um capítulo? Eu divido Grécia e Roma em 3 partes: Grécia, Ascensão Romana e República, e Império. Eu acho que com esses 3 dá para abordar bem. Bom, vamos falar sobre Grécia Antiga. Existe a divisão clássica, né, que tem nos livros de história, mas relembrando aqui, seria o período pré-homérico, depois o período homérico, depois o período arcaico, clássico e helenístico. São 5 períodos que se dividem a Grécia Antiga. Vou ler agora detalhadamente o que a gente vai explorar em cada um desses assuntos sobre Grécia Antiga. Pré-homérico. Bom, a gente vai falar sobre civilização minoica e micênica. Isso é importantíssimo, é uma introdução fantástica para a Grécia Antiga. Tudo aqui que eu vou falar agora é um vídeo, no mínimo, no mínimo. Então, assim, esse canal vai ser bem detalhado, aos poucos a gente vai aprofundando. Além do estudo dessas civilizações, a gente vai estudar também o declínio, né, dos micênicos, isso é importantíssimo. E também vamos ver a invasão dórica. Isso é fundamental para a gente conseguir já entrar em Grécia, né? E bom, e o surgimento dos mitos gregos, né? Isso de uma forma geral, falar um pouco sobre a mitologia grega. Isso é importante também porque fez parte da civilização deles. Você acreditando ou não, isso influenciou muito nessa civilização. Então a gente tem que estudar. E aí já fica uma dica rápida de estudar história, né? Que seria você, por exemplo, você vai estudar história, você não pega um período e estuda ele isoladamente. Não faça isso, você não vai entender. Então eu sempre dou o exemplo da Revolução Francesa, né? Ah, eu vou estudar a Revolução Francesa. Aí você começa lá, 1789. Não, não é assim que começa. Você tem que estudar lá atrás, formação do absolutismo, o que foi acontecendo, como é que estava ali a região, e aí você vai entender a Revolução Francesa, né? E além disso, eu acho que é interessante para ajudar a decorar, você aprofundar. Então, estuda um pouco de como é que estava a cultura, estuda um pouco de como é que estava, sei lá, as pessoas, a economia, o ambiente, a geografia. Se você entende isso, essa contextualização, depois para você lembrar que, sei lá, a França estava passando por uma questão de fome, é mais fácil, porque você estudou o ambiente, viu o clima, viu que ali tinha questões climáticas, viu que a plantação já não estava muito legal nos últimos anos. E aí, opa, não, então isso aqui foi, olha, uma das coisas que motivou a população a agir. Então, enfim, foi só um parênteses básico, né? Mas então, voltando a falar sobre o foco do nosso vídeo. Hoje eu vou falar especialmente da Grécia Antiga, tá? Pelo menos dividindo os temas para a gente depois aprofundar. Então, esse foi o período pré-homérico, né? Vamos lembrar que pré-homérico, o que é isso? Bom, é Homero, né? Homero foi o autor de Ilíada e Odisseia, pelo menos o autor que a história considera, né? Mas enfim, então é o período pré-homérico. E aí depois nós temos o período homérico. Período homérico a gente vai estudar, claro, Ilíada e Odisseia. Eu não sei quantos vídeos eu vou fazer de cada um, mas assim, é um tema que dá para aprofundar muito, tá? Porque a história de fato é longa e ela também é importante para a formação da civilização grega, né? E além disso, a gente vai estudar sociedades tribais e aristocráticas, né? Aí já começa a devagarinho formar a Grécia Antiga. Mas bom, vamos para o período arcaico. No período arcaico, a gente vai estudar colonização no Mediterrâneo, isso é fundamental. Formação das polis, e aí já começa ali um modelo de cidade, tá? Mas naquela época era polis, porque tinha um esquema diferente de uma cidade de hoje em dia. A gente vai estudar isso. Estudar um pouco também das Olimpíadas, isso eu acho importante para a gente entender como que funcionava a relação das cidades gregas. Bom, e a gente chega agora no período clássico, né? Então a gente vai falar de guerras médicas, fundamental, que as pessoas ignoram, ninguém nem sabe o que é isso, mas isso é fundamental, tá? A gente vai falar sobre Péricles e o desenvolvimento de Atenas. Vamos lembrar que Atenas era uma cidade política e Péricles teve um papel importantíssimo na consolidação de ideias políticas que serviram para Atenas, mas também de uma maneira geral ali influenciou as outras polis. Guerra do Peloponeso também fundamental, fantástica, que ninguém estuda, talvez você nem sabe o que é isso.
mas é a formação da Grécia, tá? Isso aí é Grécia clássica, tanto é que é o período. Por último, a ascensão da Macedônia. Esse é o período clássico. Vamos lembrar que, dá um spoiler, Alexandre o Grande era da Macedônia, as pessoas confundem, acham que ele era grego ou algo assim do tipo, não, ele era da Macedônia, mas ele dominou os gregos e ele gostou tanto da cultura que ele pegou para ele, pro povo dele, então associa-se muito a figura de Alexandre com o povo grego, tá? Então você vai entender por quê no vídeo que sair sobre Macedônia e essa questão com as polis gregas. Bom, por último, já o período helenístico, onde a gente vai falar sobre a divisão do Império, tá? De certa forma, divisão do Império e também Alexandria. É claro, eu não falei aqui, mas a gente vai ter um vídeo só de Esparta, vai ter um vídeo só de Atenas, vai ter um vídeo falando sobre, sei lá, como é que era o comércio ali, justamente para contextualizar, porque aí quando eu estiver falando o vídeo, sei lá, das guerra do Peloponeso, você vai, opa, assiste tal vídeo que você vai entender por que aqui na Guerra do Peloponeso aconteceu tal coisa. Então, assim, é bem interessante. Bom, isso foi só uma parte, tá? Das 3 partes que é Grécia e Roma. Num próximo episódio futuro, não necessariamente o próximo, tá? Mas no futuro a gente vai ver mais sobre quais assuntos nós vamos estudar de ascensão romana e parte de república, e depois um outro vídeo falando só sobre os temas do Império Romano. E aí sim a gente começa a aprofundar com cada vídeo desse. Muito obrigado.